Milionário revela que 3 contos de terror escondem segredos de mendigos negros. Tiago sempre foi aquele tipo de homem que se move pelas sombras do luxo. Com um relógio que custava mais do que a casa de muitas famílias, ele andava pelas ruas como um fantasma, sem se importar com a vida das pessoas que o cercavam. Quando um evento de caridade o levou a um abrigo na periferia, a expectativa era de um simples cumprimento de agenda. Nada mais. Desde que entrou, o aroma de comida estragada, misturado ao cheiro de sujeira e desespero, quase o derrubou. Os olhares desconfiados dos moradores o observavam como se escaneassem sua alma. Ele era um invasor em um lugar que considerava repulsivo. Mas uma curiosidade começou a crescer no peito de Tiago, ao notar um pequeno grupo de mendigos negros ao redor de uma fogueira. Eles sussurravam entre risadas e resmungos, com um brilho de vida que ele nunca esperou encontrar ali. Quando o velho Jorge, seus olhos como poços escuros e intensos, a primeira história falava de um espírito que vagava pelas ruas, um homem que fora morto injustamente, levando uma vida de dor e vingança. O modo como Jorge descreveu a angústia muito real do personagem fez o peito de Tiago apertar. Pessoas da comunidade que ele havia ignorado ganharam vida sob suas palavras. Ele viu flashes de seus rostos, sentiu o nó na garganta. A cada palavra, Tiago se perdia mais na narrativa sombria, que misturava horror e uma verdade que ele se recusava a enxergar. A segunda história começava com uma tempestade, e as ruas se tornavam rios de lama e arrependimento. Jorge falou sobre uma mulher que perdeu tudo em um instante cruel, um reflexo da realidade absurda da desigualdade social. Tiago já havia visto esse lamento em seus próprios negócios. Mas naquela noite, as vidas que ele havia descartado estavam diante de si, cruzando seu caminho com uma intensidade que quase o fez chorar. Era a primeira vez que pensava nas pessoas e não como figuras distantes. Jorge contava como um amigo de infância que havia desaparecido na luta contra as injustiças estava relacionado a ele de maneiras que nunca imaginara. Quando a última palavra ecoou, Tiago se sentiu nu diante do mundo. Ele estava em uma encruzilhada, e um inimigo invisível, seu rival Carlos, observava a cena furtivamente, jogando suas cartas para manter tudo como estava. Tiago sabia que algo em seu interior havia mudado. Ele perguntou a si mesmo até onde iria para descobrir a verdade por trás dos contos aterradores que acabara de ouvir. A sombra do seu passado se aproximava, e ele não sabia se estava pronto para o que isso significava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sensação de transformação estava em cada célula do corpo de Tiago. Ele sentia o frio da noite entrar por sua pele. Mas não era só a temperatura que o deixava arrepiado. As palavras de Jorge ecoavam em sua mente, brincando com suas certezas enquanto caíam em um abismo de insegurança. Agora,
pensou. Eu preciso voltar e enfrentar tudo isso. Mas antes que pudesse se mover, um grito cortou o ar, carcomido pelo cheiro de fumaça. Um jovem, de olhos arregalados, apareceu de repente, com o rosto pálido. Ele está vindo! Ele está vindo! O pânico e a urgência em sua voz arrepiaram a essência de todos ali. O grupo de mendigos se entreolhou, o riso que antes preenchia o espaço desaparecendo instantaneamente. A alegria se transformou em um silêncio profundo, como se uma sombra tivesse caído sobre a fogueira. Tiago, tomado pela adrenalina, saltou para mais perto. Quem está vindo? A pergunta ficou suspensa no ar. O jovem respondeu, com a voz trêmula. Carlos, o rival de você. O nome ecoou dentro dele como um sino pesado. Era como se seu próprio demônio tivesse saído da escuridão para arrastá-lo de volta à sua vida desprezível. As chamas da fogueira dançaram, refletindo na ansiedade das faces ao redor. Jorge, que antes parecia um contador de histórias sereno, agora estava tenso, a expressão mais grave. Ele disse em um sussurro, Carlos não vem só. Ele traz pessoas, homens que não conhecemos, homens que não têm compaixão. Tiago se lembrou das palavras e das histórias que ouvira, as sombras das injustiças que se apoderaram da vida de tantas pessoas. Seu coração acelerou, um nó crescente na garganta, enquanto a imagem de Carlos aparecia em sua mente, hoje, vestido em um terno escuro e com um sorriso afiado como facão. O que ele queria? O que ele sabia? O jovem mendigo começou a entrar em pânico. Precisamos sair, não podemos ficar aqui. A urgência em sua voz era contagiante, e o resto da comunidade começou a se agitar. O clima estava mudando rapidamente. A risada e a sombra de amizade estavam sendo apertadas sob a mão do medo. Tiago olhava ao redor, percebendo que seus olhos estavam fixos no chão, no brilho do fogo que refletia os rostos. O que ele fazer? A coragem de confrontá-lo? Mas, em meio ao tumulto interno, um sentimento começou a emergir. O que se revelava como fraqueza, o que seria necessário para parar Carlos e suas manobras sombrias. E então, como se o tempo tivesse congelado, um brilho metálico capturou sua atenção. Um cintilar que parecia trazer um pesadelo diretamente para os mendigos começaram a murmurar, o medo transformando-se em sussurros de indignação. Tiago sabia que Carlos não tinha apenas vindo para ameaçá-los. Ele trazia à tona todo um legado de corrupção, de histórias que deveriam ter ficado enterradas. O olhar de Jorge se cruzou com o dele, e uma nova verdade pulsou entre eles. Se Carlos sabia o que Tiago fizera no passado, o que mais ele conhecia? Quais segredos poderiam vir à tona agora? Tiago respirou fundo, seu coração batendo forte. Ele estava em uma encruzilhada, mas o que poderia fazer? O fio da sua vida estava se desfiando. Uma voz interna gritava, clamando por ação. Antes que pudesse decidir um movimento, Carlos avançou, seus homens atrás dele, e o ambiente ficou tenso. O ar pesado da verdade ameaçava romper tudo. Então Tiago, pronto para encarar seus fantasmas, as palavras de Carlos ressoaram e um frio cortante atravessou a espinha de Tiago. O passado estava aqui, em um confronto brutal, e as histórias de Jorge se tornavam mais reais do que nunca. E como se tudo isso não fosse suficiente,
Uma grande explosão ecoou à distância, iluminando a noite. O que estava em curso? O que mais estava prestes a ser revelado? Uma certeza tomava conta. A história apenas começava. Tiago ficou parado, o coração disparado. O olhar de Carlos era como um punhal, perfurando seu interior. O que ele fazia ali? O que ele sabia? Os mendigos ao redor estavam em silêncio, suas expressões mudando de medo para indignação. As chamas da fogueira pulsavam, mas agora pareciam mais amenizar um clima tenso do que aquecer aqueles ali. Carlos avançou, seus homens se posicionando em volta como predadores. Tiago olhava de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. A adrenalina corria em suas veias, as histórias de Jorge ainda levando sua mente a lugares obscuros. E naquele momento, uma explosão ecoou ao longe. O som ressoou como um trovão, interrompendo a tensão. O que foi isso? Alguém sussurrou, enquanto todos olhavam para cima, esperando por uma resposta. A massiva nuvem de poeira no horizonte tremeu a atmosfera calma da noite. Carlos, sorrindo agora, parecia mais satisfeito do que nunca. É só o começo, ele disse, seu tom doce como veneno. O desespero aumentou, mas o inesperado estava por vir. Da multidão de mendigos, uma menina surgiu. Não poderia ter mais do que 15 anos. Seu rosto estava sujo, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade inexplicável. Pare! Ele não pode fazer isso. A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Carlos parou, surpreso. O grupo de homens atrás dele olhou para seu líder, buscando aprovação enquanto ela avançava. Você não sabe quem é ele, não é? Ele não é apenas um empresário. Ele é responsável por tudo isso. A garota tremia, mas a determinação em seu garota voz ressoava como um eco. Carlos soltou uma risada, um som sarcástico que deixou o ambiente gelado. E o que você sabe, garotinha? É só mais uma vagabunda a pensar que sabe demais. Não! A voz dela se elevou. Eu sou a irmã do Marcos. Ele desapareceu porque você o mandou embora. Não só ele, mas muitos. A revelação era como um raio. Tiago ficou em choque. Ele conhecia Marcos, um funcionário da empresa, sempre mantendo a moral. Carlos estava envolvido até nisso. O que mais ele não sabia? O ar estava pesado e o olhar de Carlos escureceu com a menção do nome. Você se atreve a falar dele? Se atreve a usar o passado para me atacar? Ele saiu da sombra, se aproximando da menina como um predador. Vou te ensinar a ter respeito, Tiago. Então sentiu um nó na garganta. A raiva fervilhando, mas ao mesmo tempo um pavor. O que estava acontecendo? Poderia aquele homem ser tão cruel? Uma parte do passado, que deveria ter sido enterrada, levantava-se com as palavras daquela menina. Olhos voltaram-se para Tiago. O que ele faria? Seria agora ou nunca. Enquanto ele lutava contra a dúvida, um clarão estonteante explodiu atrás de Carlos e seu grupo. As chamas dançaram de forma frenética. As figuras se contorceram num pânico instantâneo. A menina saiu do caminho, puxando Tiago junto. Ele não sabia para onde, mas a necessidade de escapar estava pulsando em suas veias. Agora, gritou ela. Em um momento tudo virou caos. O que significava aquela explosão?
Era tudo parte de um plano de Carlos ou uma tentativa de vingança? As revelações estavam se desenrolando como um novelo desfeito. Tiago nunca se sentira tão perdido. Enquanto fugiam, os olhares se cruzaram. Todos estavam vendo aquele homem sob uma nova luz. Um horror que se espalhava como fogo na gasolina. No fim da confusão, Carlos parecia ter desaparecido, como uma sombra que se esconde na noite. Tiago virou-se para onde a menina estava, mas a multidão e o pânico tornaram-se uma barreira. Ele precisava encontrar a verdade. Mais segredos ainda estavam por vir, e Tiago sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quem era realmente Carlos? E o que ele não sabia sobre seu próprio passado? Um eco distante pareceu sussurrar a resposta. As histórias de Jorge pulsavam em sua mente. Um novo capítulo prestes a ser escrito. O que mais estava escondido nas sombras? Ele respirou fundo, determinado a enfrentar o que estava por vir. Tiago ficou parado, o coração disparado. O olhar de Carlos era como um punhal, perfurando seu interior. O que ele fazia ali? O que ele sabia? Os mendigos ao redor estavam em silêncio, suas expressões mudando de medo para indignação. As chamas da fogueira pulsavam, mas agora pareciam mais amenizar um clima tenso do que aquecer aqueles ali. Carlos avançou, seus homens se posicionando em volta como predadores. Tiago olhava de um para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. A adrenalina corria em suas veias, as histórias de Jorge ainda levando sua mente a lugares obscuros. E naquele momento, uma explosão ecoou ao longe. O som ressoou como um trovão, interrompendo a tensão. O que foi isso? Alguém sussurrou, enquanto todos olhavam para cima, esperando por uma resposta. A massiva nuvem de poeira no horizonte tremeu a atmosfera calma da noite. Carlos, sorrindo agora, parecia mais satisfeito do que nunca. É só o começo, ele disse, seu tom doce como veneno. O desespero aumentou, mas o inesperado estava por vir. Da multidão de mendigos, uma menina surgiu. Não poderia ter mais do que 15 anos. Seu rosto estava sujo, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade inexplicável. Pare, ele não pode fazer isso. A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Carlos parou, surpreso. De homens atrás dele, olhou para seu líder, buscando aprovação enquanto ela avançava. Você não sabe quem é ele, não é? Ele não é apenas um empresário. Ele é responsável por tudo isso. A garota tremia, mas a determinação em seu garoto-a-voz ressoava como um eco. Carlos soltou uma risada, um som sarcástico que deixou o ambiente gelado. E o que você sabe, garotinha? É só mais uma vagabunda a pensar que sabe demais. No! A voz dela se elevou. Eu sou a irmã do Marcos. Ele desapareceu porque você o mandou embora. Não só ele, mas muitos. A revelação era como um raio. Tiago ficou em choque. Ele conhecia Marcos, um funcionário da empresa, sempre mantendo a moral. Carlos estava envolvido até nisso. O que mais ele não sabia? O ar estava pesado, e o olhar de Carlos escureceu com a menção do nome. Você se atreve a falar dele? Se atreve a usar o passado para me atacar? Ele saiu da sombra, se aproximando da menina como um predador. Vou te ensinar a ter respeito. Tiago então sentiu um nó na garganta, a raiva fervilhando, mas ao mesmo tempo, um pavor. O que estava acontecendo?
Poderia aquele homem ser tão cruel? Uma parte do passado que deveria ter sido enterrada levantava-se com as palavras daquela menina. Olhos voltaram-se para Tiago. O que ele faria? Seria agora ou nunca? E enquanto ele lutava contra a dúvida, um clarão estonteante explodiu atrás de Carlos e seu grupo. As chamas dançaram de forma frenética. As figuras se contorceram num pânico instantâneo. A menina saiu do caminho, puxando Tiago junto. Ele não sabia para onde, mas a necessidade de escapar estava pulsando em suas veias. Agora! Gritou ela. Em um momento, tudo virou caos. O que significava aquela explosão? Era tudo parte de um plano de Carlos ou uma tentativa de vingança? As revelações estavam se desenrolando como um novelo desfeito. Tiago nunca se sentira tão perdido. Enquanto fugiam, os olhares se cruzaram. Todos estavam vendo aquele homem sob uma nova luz. Um horror que se espalhava como fogo na gasolina. No fim da confusão, Carlos parecia ter desaparecido, como uma sombra que se esconde na noite. Tiago virou-se para onde a menina estava, mas a multidão e o pânico tornaram-se uma barreira. Ele precisava encontrar a verdade. Mais segredos ainda estavam por vir, e Tiago sentia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Quem era realmente Carlos? E o que ele não sabia sobre seu próprio passado? De repente, algo estalou ao fundo. Tiago virou-se para ver um pedaço de papel voando em direção a ele. Um dos homens de Carlos estava praguejando e o papel caiu em seus pés. Ele pegou e leu em voz alta: "A verdade sobre você, Tiago." O coração dele congelou. O que era isso? As palavras ecoaram em sua mente e a menina se virou, as feições preocupadas. "Você sabe do que se trata?" Ela olhou profundamente em seus olhos. Tiago não tinha ideia. Ninguém poderia saber. Ou poderia? Ele sentiu a mão trêmula dela em seu braço. Eles sabem de algo. Precisa descobrir o que mais escondem de você. Seu olhar era desesperado, como se ela estivesse tentando transmitir uma mensagem urgente, antes que tudo desmoronasse. E antes que Tiago pudesse responder, outro grito cortou o ar. Alguém do grupo de mendigos caíra. Um homem mais velho, a pele escurecendo de um jeito que fez o medo voltar a tomar conta do ambiente. O ar parecia pesado com novas revelações, com a expectativa do que mais poderia aparecer a seguir. "Vamos, temos que sair daqui." A voz da menina era um comando, mas Tiago estava paralisado, o papel em suas mãos queimando sob a pressão de um segredo que se aproximava à velocidade da luz. O que mais poderia levar à superfície? E a verdade que Carlos fragmentava entre seus sorrisos e ameaças. O que ela realmente significava? A noite apenas começava a se revelar, trazendo à tona horrores que ele nunca imaginara. E talvez, apenas talvez, uma chance para mudar tudo de uma vez. Tiago estava paralisado, o papel queimando. A menina ao seu lado o puxava, seu olhar nervoso tentando romper a névoa de confusão. O pânico gritando na multidão parecia estar engolindo as pessoas, mas as palavras dela ficaram martelando em sua cabeça. O que Carlos sabia? A explosão ao fundo ressoava como um aviso. "Vamos, agora!" A menina gritou de novo, levando-o pela mão. Tiago saiu do transe e seguiu,
os mendigos ao redor, apressando-se, o medo em seus rostos, refletindo seu próprio horror. Cada passo parecia pesado, a pressão crescendo no peito. Ele não podia ignorar o que estava acontecendo. Mas antes que eles pudessem chegar longe, um grito congelou o ar. Um dos homens de Carlos havia caído, um brilho metálico nas mãos. Tiago não tinha certeza se eles eram amigos ou inimigos naquele momento. O olhar do homem estava fixo em Tiago por um breve instante, e uma onda de reconhecimento cruzou entre eles, como uma corrente elétrica. Um estalo de memória. O homem gritou: "Você não sabe, Tiago. Você não sabe. Ele é seu pai." O choque atravessou Tiago como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Carlos, seu pai? O abismo da confusão se aprofundou, completamente oposto tudo que ele acreditava. As vozes ao redor se tornaram um zumbido, como se o tempo tivesse parado. A menina olhou para ele, o medo e a determinação misturados em seu olhar. "É mentira! Não pode ser verdade!" Ela se virou, buscando alguma certeza. O ambiente pesou, com as chamas da fogueira tremulando. Os rostos ao redor desfigurados pela luz amarelada. "Era tudo planejado, Tiago. Carlos não é apenas seu rival, ele é seu pai." O homem repetiu, sua voz agora numa mistura de desaforo e dor. Os outros começaram a murmurar, a suspeita e a incredulidade proliferando na multidão. Qual era a verdade? A revelação se desdobrava como uma sombra na mente de Tiago. Cada memória, cada fragmento do passado agora girando como uma tempestade. Flashbacks de seu relacionamento com Carlos, que antes pareciam normais, hoje revelavam uma nova luz. As ameaças e as manipulações agora tão familiares podiam ser apenas o que um pai fazia por seu filho. "Tiago, o que você vai fazer?" A pergunta da menina partiu o silêncio. Ele nunca me disse. Eu não posso." Tiago estava perdendo a noção. O homem no chão tentava se levantar, uma mão estendida, como se quisesse ajudar, mas o pânico da multidão o impediu. As pessoas estavam se afastando, as palavras dele ecoando em suas cabeças. "Você precisa decidir, Tiago. Se Carlos é realmente seu pai, o que isso significa? Você vai ficar do lado dele ou da verdade?" A urgência nos olhos da menina o puxava, o tempo correndo contra ele. E antes que pudesse responder, uma figura familiar apareceu entre as sombras. Alguém que ele nunca esperava. Era sua mãe, vestindo um semblante de dor e determinação. "Tiago!" Ela gritou, com lágrimas nos olhos. "Você precisa saber da verdade. Não é tudo como parece." O mundo ao seu redor desmoronava. Os gritos, os pânicos, a explosão ao fundo, tudo isso era um manto de caos envolvendo Tiago, enquanto ele via sua mãe avançar, armada com segredos que ele nunca havia pedido para saber. A imagem dela no passado, tão distante. Agora tudo que ele conheceu estava em perigo de se desfazer. A mente de Tiago girava em um turbilhão, e ele sabia que tudo mudaria. A pergunta gritava nos recessos de sua mente, uma peça do quebra-cabeça que ainda não se encaixava. Quem ele realmente era? E o que mais seu pai, Carlos, estava escondendo dele? O que seu passado realmente guardava? Em meio à confusão e ao clamor, ele percebeu. A verdade estava prestes a se revelar de uma forma que ele jamais esperaria. E quando isso acontecer, nada será o mesmo novamente. Tiago estava paralisado,
o papel queimando em suas mãos. As palavras "a verdade sobre você, Tiago", dançavam em sua mente. A menina ao seu lado o puxava, seu olhar nervoso tentando romper a névoa de confusão. O pânico gritando na multidão parecia estar engolindo as pessoas, mas as palavras dela ficaram martelando em sua cabeça. O que Carlos sabia? A explosão ao fundo ressoava como um aviso. "Vamos, agora!" A menina gritou de novo, levando-o pela mão. Tiago saiu do transe e seguiu. Os mendigos ao redor apressando-se, o medo em seus rostos refletindo seu próprio horror. Cada passo parecia pesado, a pressão crescendo no peito. Ele não podia ignorar o que estava acontecendo. Mas antes que eles pudessem chegar longe, um grito congelou o ar. "Aguenta firme!" O homem que caíra estava agora sentado, as mãos implorando por ajuda. "Você não sabe, Tiago. Você não sabe. Ele é seu pai." O choque atravessou Tiago como um soco no estômago. O que ele estava dizendo? Carlos, seu pai? Uma onda de confusão tomou conta, sua mente girando. As vozes ao redor se tornaram um zumbido, como se o tempo tivesse parado. A menina olhou para ele, o medo e a determinação misturados em seu olhar. "É mentira! Não pode ser verdade!" Ela se virou, buscando alguma certeza. O ambiente pesou, com as chamas da fogueira tremulando, os rostos ao redor desfigurados pela luz amarelada. Era tudo planejado, Tiago. Carlos não é apenas seu rival. Ele é seu pai, o homem repetiu, sua voz agora numa mistura de desaforo e dor. Os murmúrios aumentaram. Um calor crescente começou a emanar do centro da multidão. O que estava acontecendo? A confusão dominava. "Quem é você?" Tiago gritou, se virando para o homem no chão, seus olhos se estreitando em desconfiança. "Por que você está dizendo isso?" Entender a verdade estava se tornando um pesadelo. "Porque você precisa saber. Carlos não quer que você descubra. Ele vai fazer de tudo para esconder isso de você." A voz do homem era oriunda de uma profunda frustração, como um grito de desespero. Tiago se sentiu perdido. Ele queria acreditar que era uma mentira, uma tentativa de desestabilizá-lo. "Você está errado. Isso não pode ser verdade." Ele se virou procurando a menina, mas ela recuou, o olhar dela infundido de preocupação. De repente, a explosão distante de novo. Um clarão de luz iluminou os rostos apavorados. E Tiago viu Carlos surgindo da fumaça. O olhar do homem era gélido, algo sombrio. Era a visão de um pai? Não, não podia ser. Lembrou dos momentos em que o desprezou, dos confrontos acirrados. O que ele faria agora? "Então você descobriu. Parabéns." Carlos zombou, enquanto se aproximava, a expressão de triunfo formando um sorriso cruel. "Mas você vai ter que escolher, meu filho. Essa vida não é para os fracos." A perspectiva de ser filho de um homem como Carlos era nauseante. Tiago podia sentir o suor escorrendo pelo rosto, a adrenalina subindo como um fluxo implacável. Ele olhou novamente em volta. As pessoas estavam em suspense, os olhos fixos na cena, como se fossem espectadores de um espetáculo. "Eu sei que a verdade sempre vem à tona." Sua voz tremeu, mas havia um brilho feroz em seus olhos. Antes que o clima de confronto se intensificasse, Tiago sentiu uma dor aguda em seu peito. Uma pressão, como se tudo estivesse desmoronando.
Ele fechou os olhos por um instante. Era como se uma sombra de todo o seu passado se abatesse sobre ele. Quantas mentiras há entre nós! Quais peculiaridades desconhecidas nos unem, Carlos? E no instante em que as palavras escaparam de seus lábios, um novo rugido de explosão cortou o ar. O chão tremeu com uma força avassaladora, e o caos se instaurou novamente. A pressão parecia estar a um passo de tudo se despedaçar. E Tiago teve uma visão. As chamas se erguiam, revelando figuras além da fumaça, pessoas que ele nunca imaginaria estar ali. Os gritos acentuaram, a multidão entrou em pânico, e logo uma nova revelação começou a surgir das sombras. A figura de alguém que ele jamais esperava, alguém que poderia mudar tudo novamente. Uma mulher loira, em lágrimas, gritando pelo seu nome. Tiago, eu sou sua irmã. Você precisa saber a verdade. Todos os presentes olhavam agora, a revelação suspensa na balança da realidade. Tiago sentiu a temperatura cair, cada pessoa reagindo a essa nova explosão de verdades. Ele estava cercado por mentiras, mas também por possibilidades. E, ao mesmo tempo, pela dúvida. O que mais estava escondido nas profundezas de sua família? Uma nova frequência de confusão. Um novo destino à vista. Ele sabia que não havia como voltar. O que mais poderia ser revelado? Tiago estava paralisado, o papel queimando em suas mãos. As palavras "a verdade sobre você, Tiago", dançavam em sua mente. A menina, a seu lado, o puxava, seu olhar nervoso tentando romper a névoa de confusão. O pânico gritando na multidão parecia estar engolindo as pessoas, mas as palavras dela ficaram martelando em sua cabeça. O que Carlos sabia? A explosão recente ainda ecoava em seus ouvidos, quando uma figura familiar surgiu na fumaça. A mulher que se aproximava tinha o olhar perdido, mas reconhecível. Mãe! Ele não podia acreditar. O mundo girou. Ela avançou, as mãos tremendo. Tiago, você precisa ouvir, começou a dizer, mas foi interrompida. Aquelas palavras não estavam soando como um aviso, mas como uma súplica. O olhar dela buscava desesperadamente encontrar seu filho. O que está acontecendo? A voz da menina cortou o ar, trazendo todos ao presente novamente. Os homens de Carlos estavam se organizando, e Tiago sabia que o tempo estava se esgotando. Todos os olhos estavam arregalados. Enquanto a mulher se aproximava mais, ele podia sentir a tensão no ar, como se a eletricidade estivesse prestes a soltar um raio. Carlos não é seu pai. A frase disparou como uma bala. O choque foi palpável. Os murmúrios cresceram entre a multidão. A menina hesitou, confusa. Como assim? Ele não é? Não o meu pai biológico. Ele me enganou, Tiago. Um eco de dor na voz da mulher. Eu sou apenas uma mulher que o ajudou, que teve um filho que foi levado. A neblina de confusão se tornava espessa. Tiago se sentia como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. O que você está dizendo? Ele olhou nos olhos da mulher, tentando entender. Você nunca soube a verdade. Carlos não é quem você pensa que é. Ele usou você para manter seus segredos. E eu sou a única que pode te contar sobre seu verdadeiro pai. A última palavra quase saiu como um sussurro, mas a força por trás dela ecoou. No fundo, ele queria acreditar que ela estava errada,
que tudo isso era um plano para desestabilizá-lo. Mas algo na maneira como ela falava fazia seu coração acelerar. O passado de Carlos estava repleto de sombras, e cada revelação parecia se encaixar. Uma pergunta se formou em sua mente. Quem era realmente esse homem, que sempre foi uma figura tão imponente em sua vida? E então, como se o universo quisesse garantir que a verdade fosse dolorosa, mais uma explosão ocorreu. Mas não era apenas o barulho. Era um clarão que iluminou o céu noturno. Todos olharam para cima, chocados. O que estava acontecendo? Aonde aquele cenário de horror os levava? O homem no chão, o que tinha gritado, saltou. Não! Ele não pode descobrir. Isso não pode acontecer. Ele tentou se levantar, mas caiu de novo. O pânico nas palavras dele fez o dread aumentar. O que ele estava tentando esconder? Tiago se virou, sem saber para onde olhar. As pessoas ao seu redor pareciam congeladas, como se o tempo tivesse parado. E então, a resposta mais chocante de todas caiu como um raio na noite. Eu sou seu pai verdadeiro, Tiago. O homem que estava no chão gritou, a voz cheia de dor e fúria. Carlos não é nada além de um usurpador. Ele me tirou o que era meu e agora quer tudo de novo. O mundo pareceu se despedaçar, enquanto Tiago absorvia a reviravolta. As identidades estavam se misturando em um caos de emoções. Carlos, seu pai? Não. E quem era esse homem para reivindicar o título agora? A verdade contorcia-se sob a pressão do que já parecia uma farsa. Tiago estava no centro de um furacão de mentiras e segredos, e a única certeza que tinha era que nada mais seria o mesmo. Ele olhou para a menina, então para a mulher que alegava ser sua mãe. A confusão e a dor assoatavam seu coração. A fratura em sua identidade começava a doer. Descubra a verdade antes que seja tarde demais. A voz da mulher soou desesperada. Carlos não parará por aqui. Enquanto o caos aumentava e as chamas dançavam na escuridão, uma coisa ficou clara. A batalha estava apenas começando, e o desfecho poderia ser mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Tiago estava prestes a descobrir o que realmente significa ter uma família. E mais importante, quais segredos eles carregavam. Tiago estava paralisado, o papel queimando em suas mãos. As palavras, a verdade sobre você, Tiago, ressoavam na sua mente. A menina ao seu lado puxava, seu olhar nervoso buscando romper as barreiras da confusão. A multidão ao redor, um borrão de faces apavoradas, parecia estar à beira do colapso. Então, a mulher que disse ser sua mãe tomou coragem e ergueu a voz em meio ao caos. Você precisa ouvir, Tiago. Não é só sobre Carlos, é sobre você, sobre quem você realmente é. Sua voz tremia, mas havia um desespero insistente nas palavras. Tiago olhou ao redor. O homem caído, aqueles que ainda sussurravam, todos com a expressão de quem presenciava algo além de uma simples disputa. Quem é meu verdadeiro pai? Ele precisava saber. Carlos, ele não é quem você pensa, a mulher disse, a voz se estreitando de tensão. Mas você precisa entender que seu verdadeiro pai, ele está aqui, agora, está perto de você. Confusão. Tiago prendeu a respiração, os olhos varrendo a multidão à procura de algo, alguém. De repente, com um movimento brusco, um dos homens que acompanhavam Carlos gritou. Cale-se! Você não pode!
E antes que pudesse terminar a frase, a explosão atrás deles ecoou como um trovão. O chão tremeu e uma vasta nuvem de fumaça brotou, ofuscando a visão de todos. Foi um momento de clamor. As pessoas começaram a correr, mas Tiago ficou paralisado, os olhos fixos na mulher que afirmava ser sua mãe. Agora não. Se você não fugir, perderá tudo. Ela gritou, pegando-o pelo braço. Nesse instante, o homem caído, que havia soltado a bomba sobre Carlos, se levantou abruptamente. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. A voz dele era um misto de pânico e fúria. Carlos e eu temos um acordo. E você é a chave. Tiago sentiu que o chão esfregava contra seus pés, como se um novo peso estivesse sendo lançado sobre ele. Que você está dizendo? O que esse acordo significa? A multidão começou a se dispersar, mas algo no ar estava mudando. O homem, Jerry, ele se lembrou, parecia estar em um frenesi, como se algo estivesse prestes a explodir dentro dele. Antes que tudo isso aconteça, você precisa saber a verdade. Carlos não é só seu rival. Ele é seu irmão. O tempo parou. Aquilo ressoou na mente de Tiago como um eco de tormento. Irmão? Como assim? Não. Isso não. É a verdade. Carlos e eu somos filhos da mesma mãe. Jerry estava cada vez mais agitado. Se você descobrisse, ele perderia tudo. E eu estaria livre. Tiago sentiu o chão se abrir sob ele. A mente girava como um carrossel. Carlos, seu pai? Não. Outra revelação devastadora. Não conseguia processar. E quem era aquela mulher? Você? Ele olhou para ela. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu nunca soube do que Carlos era capaz. As palavras dela eram como uma lâmina, cortando a confusão. Tiago, temos que sair daqui. A tensão cresceu ao redor. A fumaça subia, obscurecendo o cenário. As chamas da explosão dançavam, e um novo pânico tomou conta. O que mais poderia acontecer? E do nada, uma nova figura surgiu na neblina. Era Carlos, o rosto contorcido em raiva. Você, Tiago, sempre me atrapalhando. O tom era ameaçador. Um sorriso malicioso se formando. Você não vai escapar. Os gritos ecoaram e o caos voltou a tomar forma. Tiago estava em um redemoinho de revelações, confusões e a dureza da verdade. Não sabia mais em quem confiar. As sombras que cercavam cada um deles pareciam mais profundas, mais traiçoeiras do que qualquer um podia imaginar. Jerry agarrou Tiago pelos ombros. Você precisa decidir. Falar ou calar. Não deixe Carlos controlar seu destino. Das profundezas de sua mente um dilema surgiu. A escolha entre se unir contra um inimigo ou sucumbir à verdade que poderia despedaçar tudo. O que fazer em seguida? Em quem acreditar? E no instante seguinte, enquanto a pressão aumentava, a cena tornou-se turva. A tensão no ar era palpável, e na mente de Tiago as questões ecoavam. Quem era realmente seu pai? E mais, quem era ele? O futuro estava em jogo, e só havia um jeito de descobrir a verdade. O que viria a seguir? A resposta se escondia nas sombras, pulsando com a incerteza do amanhã. Tiago estava de pé, paralisado, enquanto as palavras chacoalhavam sua mente. Carlos, meu irmão?
Olhando para Jerry, a confusão se intensificava. Ele sentia como se estivesse em um filme de terror, a realidade distorcida ao seu redor. O homem caído estava sendo a única voz em meio ao caos, e a declaração dele ecoava em sua cabeça. A multidão estava em tumulto, e Carlos, agora revelado, não apenas como seu rival, mas como um irmão, parecia mais ameaçador do que nunca. Silêncio! Carlos gritou, seu olhar fixo em Tiago, como se pudesse ler todo o medo em seu coração. Ninguém precisa saber da sua verdade. E então, uma nova explosão iluminou o céu, trazendo mais fumaça e ruídos ensurdecedores. Tiago quase caiu para trás ao ouvir o rugido. O que era aquela explosão? Um arrepio atravessou sua espinha. Os rostos ao redor dele estavam contorcidos, alguns gritando, outros chorando. O pânico se alastrava, como fogo em palha seca. Jerry estava em pé, ofegante. Você precisa decidir, Tiago. A verdade está em jogo. O homem estava se quebrando. O ar estava pesado, e Tiago sentiu o peso das expectativas. Ele estava preso entre a busca pela verdade e o medo do que ela pudesse significar. Você não pode sair desse jeito. A mulher que dizia ser sua mãe saltou na frente dele. A expressão desesperada. Se você sair, nunca mais voltará. O espaço entre eles era carregado de tensão. O olhar dela buscava desesperadamente conectar-se a Tiago, mas ele sentia que o chão estava se dissolvendo sob seus pés. Eu não sei em quem confiar. Tiago vociferou, sua voz explodindo, misturando dor e raiva. Vocês todos têm me mentido. Ele queria gritar, correr, se esconder. Mas então, um grito cortou o ar. Cuidado! De onde vinha? Antes de perceber, os homens de Carlos avançaram, criando um círculo ao redor. Tiago estava cercado, e a menção do nome de Carlos ecoou. Parecia condená-lo a uma prisão invisível. E o que Jerry havia dito começou a lhe corroer por dentro. Ele é seu irmão. Uma figura familiar. Atravessou a fumaça, e o coração de Tiago disparou. Era Carlos, com um olhar de triunfo. Minha família, revelada em toda a sua glória. Ele zombou, as palavras dançando como uma lâmina afiada no ar. E você não faz ideia do que eu sou capaz. A tensão crescia insuportável. Tiago olhou para a menina ao seu lado. O que podemos fazer agora? Ele estava desesperado. A situação estava fora de controle. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, e a dor em seus olhos era quase palpável. Saiam todos daqui, agora! A voz dela ressoou, e ela puxou Tiago com força. Mas antes que pudesse afastar-se, Carlos fez um gesto e gritou. Parem! O comando dele ressoou no ar, como um eco de poder avassalador. E então, uma nova revelação, um detalhe chocante. A verdade é que a razão pela qual você está aqui, Tiago, a razão pela qual todo esse caos começou, Carlos hesitou, provocando um suspense excruciante. É porque você é o legítimo herdeiro do Império antes de todas as traquinagens que eu fiz. E agora você vai me ajudar a retomar o que é meu. Os olhos de Tiago quase saltaram das órbitas. O quê? Você tá delirando? Aquilo não fazia sentido. Uma maré de emoções o invadiu. Ele sabia que todos estavam observando, os olhares perplexos e os sussurros se intensificando com cada palavra. Sim, Carlos respondeu, um sorriso sinistro se espalhando pelo rosto. A única razão pela qual estou aqui é que sua lealdade
é crucial para a retomada do nosso legado. A única herança que importa é a verdade que está prestes a desmoronar. Tiago olhou para Jerry, depois para a mulher ao seu lado. O que era essa herança? Eles não sabiam? Ele sentia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Segredos que poderiam arruinar a vida que pensava conhecer. Uma nova explosão ressoou à distância, e Tiago percebeu que a linha entre a verdade e a mentira estava se estreitando, prestes a romper. O que aconteceria a seguir? A única certeza era o caos se aproximando. E com um último olhar para Carlos, a única pergunta que ecoava na mente de Tiago era: e se eu não quiser fazer parte disso? Tiago mal tinha processado as palavras de Carlos, quando tudo ao seu redor se agitou. O barulho da explosão ainda reverberava, e o ar estava carregado de fumaça e tensão. As revelações caíam como pedras sobre ele, cada uma mais pesada que a anterior. Carlos, seu irmão, aquela ideia era insuportável. Você não pode controlar isso. Não pode simplesmente decidir o que eu faço. Sua voz estava tensa e o sentimento de traição rugia dentro dele. A intensidade no olhar de Carlos era quase palpável. Ele estava se divertindo, um sorriso maligno se espalhando pelo rosto. Mas Tiago se negava a ceder. Neste momento, Jerry disparou. Tiago, escute! Você não precisa seguir o que ele quer. É your life, sua decisão. A urgência na voz dele cortou o ar como uma faca. O olhar de Tiago se voltou para a mulher que dizia ser sua mãe. O desespero em sua expressão ecoava a necessidade dela de que ele entendesse a verdade. Os rostos ao redor estavam em choque, cada um absorvendo a revelação frenética. A multidão murmurava, mãos tremendo, sussurros misturando incredulidade com medo. Era um clamor de vozes confusas que não sabiam a quem apoiar, a verdade ou a mentira. Se você me ajudar, podemos acabar com essa farsa, Carlos falou, a voz mais calma, quase sedutora agora. Temos um legado para reconstruir. Você é meu irmão. Juntos somos imbatíveis. Tiago sentiu um nó na garganta. Cada palavra de Carlos o sufocava. Mas ao mesmo tempo, havia uma semente de dúvida. O que isso significava realmente? Acima de tudo, a pergunta crucial. Ele queria ser parte disso? O tempo parecia estagnar. Antes que pudesse decidir, os ruídos de socos e gritos se tornaram ensurdecedores. Agora, Tiago! A mulher ao seu lado gritou, puxando-o pela mão. Corra! Ele não pensou duas vezes. Arrastou a menina e Jerry ao seu lado, seu coração martelando. O caminho para escapar estava ficando cada vez mais estreito, com as sombras de Carlos se aproximando atrás deles, como predadores famintos. O que seria da vida dele se continuassem nesse jogo? Eles encontraram uma saída na lateral do abrigo, onde a fumaça se tornava menos densa. O ar fresco encheu seus pulmões, mas o pavor ainda pulsava nas veias. Tiago então olhou para a menina. O que você vai fazer agora? Lutar, ela declarou, o olhar firme. A verdade deve prevalecer. Não podemos deixar que Carlos ganhe. E assim, juntos, eles corriam em direção ao desconhecido. O chão tremia sob seus pés, enquanto as chamas ainda crepitavam atrás deles.
O passado pesava, mas a esperança de um futuro melhor, de um novo começo, começava a iluminar o caminho. Tiago não sabia onde a jornada os levaria, mas estava determinado a descobrir o que realmente significava ser um irmão. E mais importante, quem ele se tornaria na luta contra as sombras que o cercavam. Quando a noite finalmente cedeu espaço para a luz do dia, um novo horizonte se desvelava. Tiago sentia que havia deixado uma parte de si para trás, mas de alguma forma isso era libertador. E então, antes que pudesse pensar em mais, um pensamento ecoou na sua mente. Esta história não tinha terminado. Na verdade, era só o começo de uma nova luta. E aqui, queridos amigos, a história chega ao fim, mas eu preciso da sua ajuda para continuar, para manter esta chama acesa. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like e ajude a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Sua participação é fundamental para que P